cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes, e as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes, e as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela tava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade,
remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela tava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam R$ 200 cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos R$ 360 mil só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$ 1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$ 1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate.
E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Comidas que você come errado. A próxima vez que você for cortar um bolo, não corte ele assim, porque o meio vai ficar exposto e vai ressecar. O melhor jeito de cortar ele é assim. Aí você tira o pedaço e junta o resto do bolo de novo. Tecnicamente, o jeito certo de comer hambúrguer é ao contrário, porque o pão mais grosso vai absorver os molhos e sucos da carne. E aí o seu hambúrguer não vai ficar desmanchando. Eu vou ficar com o jeito errado. O jeito certo de comer asinha de frango é tirar o osso antes de comer, ao invés de ficar roendo a carne em volta dele. Se quando você come paçoca ela fica esfarelando, você tá comendo errado. O certo é, enquanto ela tá dentro da embalagem, bater bastante nela. Assim, quando você abrir, ela vai estar compacta e não vai esfarelar. Por isso o nome é paçocar. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondido em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondido em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários.